Amém? Primeiro encontro online do Curadas para Curar, Transformadas para Transformar. O grupo, se você estiver assistindo aqui no YouTube, se inscreva no meu canal. Quem mais tiver canal no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder se inscrever. Esse grupo começou com um propósito que Deus colocou no coração da Jéssica, ela vai falar aqui rapidinho para a gente. Caso você tenha caído aqui de paraquedas neste vídeo, e o intuito dele é o encontro semanal das mulheres que fazem parte desse grupo, e aí cada semana a gente vai trazer um estudo diferente, ter um bate-papo. Se você quiser colocar alguma sugestão aqui nos comentários, pode colocar sobre algum tema para a gente poder trazer. E no mais, seja bem-vindo. Se fizer sentido, se te ensinar alguma coisa, passe para outras pessoas, compartilhe e dê um likezinho, porque ele ajuda a espalhar, porque o YouTube ele entende que esse vídeo é relevante, então ele ajuda a espalhar para outras pessoas, nos ajude a espalhar o evangelho. Amém? Amém. Pode contar, Gé, como que surgiu este propósito? Amém. Então, meninas, surgiu quando, há um ano atrás, um ano e meio atrás, eu fui fazer algo e não era o tempo. E como saber que não era o tempo? Só fazendo. E aí foi quando o Senhor falou que não era o momento de eu cuidar de ninguém, que era o momento de eu ser cuidada. E nesse tempo eu comecei a buscar mais da presença do Senhor, a mergulhar mais nesse oceano, que é a palavra dele. E quanto mais eu mergulhava, mais eu sentia desejo de mergulhar. E aí foi quando passou esse tempo, passou mais de um ano, passou um ano e meio. Eu estava na cozinha da minha casa e o Senhor falando assim: eu quero que você faça algo para mim. Só que eu não quero que você venha sozinho, eu quero que você traga outras com você. E aí foi quando eu comecei a perguntar ao Senhor o que é para mim fazer. Até que eu tive um sonho, uma visão de algo que aconteceu ali naquele sonho. E foi uma revelação mesmo que o Senhor queria de mim. E aí eu me dispus a fazer, debaixo da obediência, né? Busquei muito do Senhor. Foi quando eu coloquei no meu WhatsApp, convidando mulheres para entrar num propósito de oração e de busca com intensidade. E a gente entrou, mergulhou, buscou a cada dia e o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, transformadas para transformar. A borboleta que saiu do casulo e ela está pegando voo na ordenância do vento, que é o Senhor. O Senhor está impulsionando a borboleta a voar. E aí tá vindo outras mulheres aí que Deus está trazendo a cada dia, e eu tenho certeza que não vai ficar só aqui. O Senhor ele vai soprar para vários lugares, vai vir outras mulheres, porque o Senhor já mostrou. E a gente está nesse propósito de busca com intensidade, mergulhando, renunciando a cada dia as nossas vontades para viver a vontade do Senhor, e está sendo maravilhoso. Está sendo assim um mover do céu ao nosso favor, a gente sente o Senhor bem pertinho. E é isso, a gente está aqui na obediência ao Senhor. Amém. Amém, bem demais. Aí a gente vai começar, só para você entender, esse grupo a gente ainda está nesse propósito de 21 dias, ele ainda não encerrou e já está sendo uma bênção. Então, veio essa ideia de termos esse encontro semanal. A gente vai fazer uma oração para a gente poder começar um estudo aqui da palavra, e aí vai ser o livro de Ruth. A gente vai falar um pouquinho sobre essas duas mulheres. Os próximos estudos serão bem mais profundos para a glória de Deus. E aí é isso, já ora para a gente. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, ó Deus, reunidos diante da Tua presença. Pai, queremos o Teu nome engrandecer sobre este lugar. Pedimos ao Senhor, Pai, que fique à vontade no nosso meio. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, trazendo entendimento, Pai, daquilo que o Senhor quer para nós. Pai, nós nos prontificamos, ó Deus, a fazer a Tua vontade e pedimos ao Senhor, Pai, que nos conceda a honra da Tua presença. Pai, toma a vida de cada uma nas Tuas mãos. Pai, abre o entendimento, dê sabedoria, discernimento.
Pai, guarda a vida da Natália. Ela se dispôs a estar aqui, Pai, com todo amor, com todo carinho. Que o Senhor possa usar a vida dela, Pai, para a glória do teu nome a cada dia. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de estarmos aqui, Pai, estudando e nos alimentando da tua palavra. Eu te glorifico, Pai. Eu te dou honra sobre este lugar. Porque é tudo para o Senhor, é tudo para a glória do teu nome, não é nada de nós mesmas, mas sim tudo que vem, que nós vamos falar, Pai, que nós vamos aprender, é para glorificar o teu nome. Toma o teu lugar de honra nessa noite. Fica aqui conosco e obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai. Mais uma vez, estarmos na tua presença, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus, Senhor, seja conosco. A gente pode, já que é um livro pequeno, né? Dá para ir dando uma percorrida, assim, uma destrinchada acerca dele. Eu acho que ler exatamente o livro não vai ser algo muito viável, né? Porque apesar de ser um livro curto, são 4 capítulos. Mas dá para a gente ir dando uma destrinchada aqui. Quem tiver com a Bíblia e quiser abrir, vai ser o livro de Ruth mesmo. Bom, Ruth, tanto Ruth quanto Esther, a Esther, ela era judia, mas Ruth não. São os únicos 2 livros da Bíblia que tem nome, que leva, né? Nome de mulheres. Ruth, ela era moabita, e moabita é de Moabe. Moabe era um filho de Ló, que foi fruto daquele incesto com as suas filhas, que vai estar lá em Gênesis, capítulo 19. Porque acontece, Ló, essa parte aqui é cadê? Capítulo 37, isso. Então, Gênesis 19, capítulo 37, vai falar aqui, ó. E a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe, e esse é pai dos moabitas até o dia de hoje. Quando a Bíblia fala até o dia de hoje, é até o dia que foi escrito, e não hoje que a gente está aqui. Tem gente que acha que é até hoje, agora, mas não, isso é até quando foi escrito, que foi escrito por Moisés. E elas fizeram isso porque, como já tinha acontecido a morte da mãe, e eles ficaram afastados, Ló e as 2 filhas, então elas ficaram ali, né, com medo da descendência parar ali nelas e tudo, então elas tiveram essa brilhante ideia, para não falar outra coisa, de se deitarem com o próprio pai. Tem que ter uma cabeça muito boa para poder fazer algo do tipo, né? Mas, então, uma deu à luz ao filho que chamou de Moabe, que é o pai dos moabitas, e a outra deu luz ao filho Ben-Ami, que são os Amon, que aí a gente tem os amonitas. Bom, por que que eu falei? Porque é bom a gente ter noção de onde vieram. Vale lembrar que os moabitas, eles eram um povo nômade. Tem, ao longo da Bíblia, você vai ver diversas guerras, diversas batalhas entre os israelitas e os moabitas. Inclusive, Saul, ele guerreou contra os moabitas, ele derrotou os moabitas. Então, assim, ao longo da Bíblia, você vai ver sempre o povo de Moabe, os moabitas, tendo aí uma rixa em relação ao povo de Deus, os judeus. E aí, voltando, quando a gente entra aqui, logo no início, vai falar sobre isso no capítulo 1, verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, então, se aqui são os juízes julgavam, é antes da monarquia. E a monarquia começou com Saul. Saul, ele foi o primeiro rei. Muitas pessoas falam que não, mas Saul, ele foi ungido e escolhido por Deus, porque quando Samuel, ele foi até Saul,
Deus mostrou para Samuel quem ele iria ungir. Então, Saul foi sim escolhido por Deus, só que Deus escolheu de acordo com o que o povo queria. Então, quando Deus ele escolhe Davi, ele escolheu Davi de acordo com quem ele queria. Depois a gente pode até trazer um estudo aqui para falar acerca de Davi, porque Davi, ele não era um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente interpreta, eu vou até pegar o versículo aqui, para a gente poder falar direitinho, eu vou explicar do porquê dele não ser esse homem segundo o coração de Deus. Cadê aqui? 1 Samuel, deixa eu ver. 1 Samuel 13. E o bom é que a gente fala de um negócio e sai percorrendo pela Bíblia toda, né? 1 Samuel 13, cadê? Samuel 13, 14. 1 Samuel 13, 14. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe por seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Aqui é que os critérios que Deus tinha para escolher um rei, Davi se encaixava naqueles critérios. Então, Davi, ele foi a pessoa que Deus escolheu de acordo com aquilo que ele queria, uma pessoa que ele queria para poder reinar. Diferente de Saul, que foi escolhido pelo povo por causa da aparência, Davi foi escolhido pelo seu coração, que era um coração que estava disposto a fazer a vontade de Deus. Então, é nesse sentido que ele foi aí esse segundo coração de Deus. E aí, voltando para Ruth, então, no período em que os juízes julgavam, a gente tem vários juízes, tem Sansão, tem o próprio Samuel, tem Débora, e vamos ter alguns aqui. Então, quando entra Saul, aí termina esse período de juízes e começa o período de monarquia, e tem Samuel, tem Saul, depois vem Davi e depois vem Salomão. E aí, a partir de Salomão é que tem aquela divisão dos reinos, e aí tem aquele tanto de rei, que aí vai ter o reino do norte, reino do sul, mas aí para não ficar, né, aprofundando muito nisso, depois a gente pode falar em relação a esses reinos divididos, que é onde a gente tem de um lado Judá, a gente tem Israel do outro, e também tem toda essa confusão depois da morte de Salomão. Aí, voltando então aqui para o capítulo 1, verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era esse homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Aqui vai falar, então, que Noemi ela era casada, fala o nome do marido, fala o nome dos 2 filhos, e quando eles chegaram em Moabe, eles ficaram ali, e aí vai falar que o marido dela morreu, e que ela ficou com os 2 filhos, e que eles tomaram mulher para si, e essas moabitas, e elas se casaram. Só que nesse período aqui a gente não consegue perceber, por exemplo, porque de um versículo para o outro parece que passou pouco tempo, mas pode ter passado muito tempo. Ela, de repente, pode ter chegado em Moabe com eles criancinhas, ela pode ter chegado em Moabe com eles ainda sendo adolescentes, então a gente não consegue saber ao certo quanto tempo de casada que ela teve, se foi muito tempo que, entre essa diferença, né, do pai depois para os filhos, a gente vê que pelo menos uns 10 anos teve, porque vai falar aqui, ó, cadê? No verso qual? Qual que eu li aqui, gente? No verso 3 aqui, ó. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, os quais tomaram mulheres para si, moabitas, o nome era
de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali por quase 10 anos. Então, às vezes, as ordens, assim, que eles vão escrevendo os fatos, narrando, a gente não consegue ter muita noção. Tipo, eles ficaram 10 anos logo depois que casou, ou casou, passou anos e depois ficaram mais 10. Então, não dá para a gente saber exatamente como que foi esse luto de Noemi em relação ao marido. E aí vai falar também que ambos morreram, os 2 filhos dela, e que ela ficou desamparada dos 2 filhos e do marido. Vale lembrar que mulher naquela época, ela não tinha valor nenhum. Então, quando uma mulher, ela perdia o seu marido e principalmente os seus filhos, ela ficava sem ninguém. Então, a tendência da mulher era literalmente começar a mendigar, ou algumas acabavam se tornando, né, prostitutas de templos, ou fazia alguma coisa do tipo para poder sobreviver, porque não tinha como elas trabalharem. E o bom é que a gente vê que Deus, ele sempre cuidou dos órfãos e das viúvas justamente por isso, porque o órfão está sem o provedor, que é o pai, a viúva está sem o provedor, que é o marido. Então, quando a gente vê mais para frente Boaz falando para eles deixarem espigas, é justamente por isso, que foi uma lei que fazia parte lá das leis, quando, né, Deus passou para Moisés, que aquilo que caísse no chão não era para ser recolhido para estrangeiro, órfão e viúva poder pegar. Então, até nisso a gente vê a preocupação de Deus. Imagina, você tem um campo, tudo que está lá preso, bonitinho, você pode pegar, mas o que caiu no chão não pode ser recolhido justamente para quem não tivesse condições para poder se alimentar. E aí, a gente vê ela falando que ela ficou desamparada por causa dos 2 filhos e do marido. Ela se levantou para poder ir embora, e quando, essa parte aqui, quando a gente vê as 2 noras querendo continuar, é até interessante a gente perceber, porque dentro da lei, aqui no Brasil, se você se separar do seu marido, né, ou seu marido se separar de você, o sogro e a sogra continua sendo sogro e sogra. É uma loucura isso, você se torna ex, mas o sogro e a sogra continua sendo sogro e sogra. Então, Ruth parece que ela entendeu isso, sabe? Não é porque agora eu tô viúva e Noemi não vai ser minha sogra mais. Eu acho até interessante muitas pessoas questionarem o fato de órfã ter ido embora, mas a gente precisa entender que, no papel de órfã, o que que você faria? Tem muitas coisas da Bíblia que dão margem para a gente pensar quanto a isso, sabe? Você iria deixar de reconstruir sua vida? Talvez para a órfã ter voltado com ela seria algo interessante, talvez ela fosse ter um novo casamento, fosse receber algo, mas o fato dela não querer ir com a sogra, porque não era ex-sogra, pelo menos no meu pensamento assim, ela não agiu errado. Ela pode não ter feito a melhor escolha, mas ter agido errado não, até porque a própria sogra liberou. Ela não foi brigada, ela ainda insistiu para continuar. Então, tanto que quando a gente vê aqui no verso 8, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Ou seja, elas eram boas noras. E, infelizmente, a gente vê que não tem muito. Ai, eu ia comentar um negócio aqui, mas eu não vou comentar, não. Não é com minha sogra, não. Foi uma pessoa que hoje comentou a respeito da sogra dela, mas vamos deixar quieto. Então, ela despediu as 2 ali. E elas choraram e tudo, e elas falaram: certamente voltaremos contigo ao seu povo. E aí, quando ela fala de novo, aí você vê aqui que lá no verso 14, aí Orfa pega e vai. Orfa se despede e volta para a terra dela. Só que Ruth, ela continua. E é engraçado quando Ruth, ela fala assim, aliás, quando Orfa e quando Noemi fala assim,
Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. É interessante esse negócio dela falar ao povo e aos deuses, porque se Noemi ela tinha Deus como sendo o Deus dela, será que Orfa continuou servindo aqueles deuses? E aqui cabe até uma reflexão para a gente pensar sobre as pessoas que convivem com a gente, elas conseguem, será, ter essa influência nossa, sabe? De abandonar os seus deuses e passarem a ter Deus como Deus? Porque se ela tivesse realmente Deus, o nosso Deus como Deus dela, ela não iria falar para ela voltar para os deuses dela. Porque uma vez que você tem um encontro com Deus, ou você vê uma pessoa tendo um encontro com Deus, a última coisa que você vai falar para ela é para ela voltar de onde ela veio. Então, para mim, o que deixa, o que dá a entender aqui é que, pelo menos, Orfa, ela não abandonou. E aí, quando ela vai falar para Ruth, e ela fala, volta tu também após tua cunhada, meio assim, de forma subliminar, também dá a entender isso. Só que o interessante é porque aí Ruth, ela vai falar, não me insistes para que te abandone e deixe de te seguir, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faz-me assim o Senhor, e o outro tanto. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E é até interessante porque Ruth estava sendo mais fiel do que muitos relacionamentos hoje. Eu gosto de Adão e Eva, porque Adão e Eva, gente, pecaram. Eles desobedeceram a Deus. Eles tinham permissão para estar no jardim, mas eles não tiveram a autorização para poder comer do fruto. Eles. E Adão foi além, né? Porque Adão jogou a culpa na Eva. Imagina seu marido falando para Deus que a culpa é sua. Eu não sei você, mas eu ia brigar. A culpa é minha, você comeu porque você quis. E ela jogou a culpa para a serpente. E aí eles foram o quê? Expulsos. Tipo, o casamento continuou. Depois desse auê todo, perderam o relacionamento com Deus, perderam os privilégios, a intimidade, perderam aquilo tudo, perdeu casa, mas o casamento continuou. E isso, para mim, é uma lição muito forte, porque as pessoas hoje, por qualquer coisa, separam. Qualquer coisinha é motivo para as pessoas colocarem um ponto final no casamento, ao invés de permanecerem. Bom, aí a gente tem essa parte, esse versículo dela é um versículo que o capítulo 1, verso 16 e 17, é um versículo muito usado, muito famoso. Eu queria falar alguma outra coisa nele, cadê? Ó, essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudos, ela chama Fé, peraí, deixa eu pôr assim, Fé Reformada. É uma Bíblia muito boa, então fica a dica para se caso alguém quiser uma Bíblia de estudos. Ela tem a capa bonita, tem ela, acho que preta também. Ela é na versão Almeida Revista e Atualizada. Ara, Almeida Revista e Atualizada. Aí aqui vai dizer assim, onde quer que fores. Esse versículo inclui 4 construções conhecidas como idem por idem, que é um artifício literário em que o mesmo verbo ou substantivo é usado para ações de uma pessoa e então para ações de outra pessoa. É usado para sublinhar a intensidade da ação, bem como a tonalidade do compromisso. E é interessante isso, né? Porque ela deixou bem claro, se você for, eu vou, se você ficar, eu fico, se você morrer, eu morro. E é literalmente uma aliança, né? De aquilo que você decidir fazer, eu estou com você.
E quando a gente continua aqui, aí a gente vai ver que ela, né, viu que a nora não ia embora, e então elas decidem voltar para Belém. E elas voltaram para Belém e tudo, e alguém fala, não é essa Noemi? Porém, ela diz, não me chames Noemi, chame Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Vale lembrar que Noemi significa doce, e Mara significa amarga. No hebraico é amargo mesmo. E é muito interessante, né? Porque antes a vida estava doce e agora a vida se tornou amarga. Eu até falo brincando que se fosse um marido ruim, ela estava dando graças a Deus. Se fossem filhos perversos, por mais que mãe sempre ame o filho, né? Ela poderia ficar pelo menos aliviada, que não estariam aprontando mais. Mas por que eu gosto demais de Noemi? E toda vez que alguém fala mal, eu defendo. Porque é muito fácil falar que uma mulher se tornou amarga sem estar no papel, porque na pele, na verdade. Imagina, você é bem casada, você tem 2 filhos que te amam, que te respeitam, que te honram, que te tratam bem, e aí você perde os 3. Por mais que não tenha sido sequência, ainda assim, ela viveu o luto do marido, anos depois ela viveu o luto dos filhos, ela não teve netos, ou seja, ela viu a única chance de ter a descendência através dos filhos ser extinguida. Então, é uma coisa que a gente precisa repensar muito, porque tem pessoas que, por muito menos, mudam o nome. Tá certo que ela mudou literalmente o nome dela, mas tem pessoas que têm deixado as situações definir quem elas são. E quando você sabe quem você é em Cristo, a sua identidade não é para você provar. Você simplesmente mostra quem você é. É interessante porque quando você entra em algum lugar e você precisa mostrar a sua identidade, você vai provar para aquela pessoa quem é você. Só que quando a nossa identidade está em Cristo, você não tem que provar para as pessoas quem você é. Porque em Cristo você já sabe quem você é. Eu até fiz um stories, acho que foi hoje, né? Foi hoje. O dia está tão grande que foi falando sobre isso, que o diabo ele fez questão de falar com Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma esse pão em pedra. Se tu és filho de Deus. E ele vai nessas 3 esferas, em relação à alimentação, que é uma coisa que ultimamente eu venho falando muito, o quanto que a gente perde para comida, sobre a arrogância, o sucesso, né, de ser o dono de todas as coisas. O diabo ele vai em cima dessas coisas para realmente poder fazer com que as pessoas pequem. E ele é tão sujo, porque pouco antes, Jesus tinha sido batizado por João Batista. E é quando a gente vê a Trindade ali se revelando, né? Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vem como pomba, e a voz de Deus brada no céu, dizendo, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ali já tinha sido revelado quem era Jesus. E o que o diabo faz? Se tu és. E aí, quando você tenta provar para as pessoas, você pode acabar desobedecendo a Deus. Quando a gente sabe quem a gente é, a melhor forma de provar é obedecendo a Deus. E uma coisa que é muito interessante a gente ver, porque Jesus ele poderia ter transformado aqueles pães, aquelas pedras em pães, e ele se privou de se alimentar ali naquele momento, mas quando ele estava no deserto, ele alimentou multidões. Às vezes a gente vai deixar de viver algo para a gente para poder fazer para a multidão. Às vezes a gente vai renunciar algo ali momentâneo, mas que vai fazer a diferença na vida de multidões, sabe? Entender que tem coisa que Deus vai fazer em nossa vida para a gente, mas tem coisa que Deus vai fazer através da nossa vida para outras pessoas. Porque Jesus ele não precisava ter multiplicado os pães e os peixes para alimentar a multidão. Ali dava o suficiente, né, para ele comer. Mas ele fez a multiplicação para poder mostrar o poder de Deus aqui na terra. E aí, voltando para Ruth e Noemi. Estou achando que minha rinite está aparecendo. E aí eu gosto dessa parte que vai entrar agora, que é quando Noemi, ela quer buscar um parente do marido dela,
que é quando a gente começa aqui no capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e seu nome era Boaz. E ela quer porque quer procurar uma pessoa para Ruth. É nisso que eu gosto demais de Noemi, porque o fato dela estar ferida não quer dizer que ela não possa ajudar outra pessoa. Por isso que eu tenho esse entendimento de que quem está curada não necessariamente vai curar outra pessoa, porque tem muitas pessoas que estão curadas e não fazem questão de curar, não fazem questão de ajudar. Quantas mulheres a gente conhece que têm dons, têm talentos, sabem um monte de coisa, mas não estão fazendo nada? Em contrapartida, tem pessoas que estão se curando ou precisando de cura, mas estão fazendo. É lógico que existe um momento em que a gente está ferida e que a gente precisa ficar mais reclusa, a gente precisa cuidar daquilo dali. Por exemplo, se uma pessoa tiver com uma ferida exposta, acabou de se machucar, ela não vai estar com condições ali para, de fato, poder cuidar de alguém. Mas quando passa esse baque, sabe, esse impacto ali, mesmo você estando ferida, você pode curar outras pessoas, porque o fato de você estar ferida não é motivo para você ferir outra pessoa. Eu lembro uma vez um videozinho, eu até repostei esse vídeo. São dois gatinhos assim, gatinho mesmo, animal. E aí tá um assim de frente para o outro, uma pessoa chega e dá um cutucão no gatinho. Ele não viu que foi aquela pessoa e ele dá no outro gatinho um cutucão, ou seja, um que não tinha nada a ver, pagou o pato por aquilo que ele fez. Então, a decisão de ferir outra pessoa quando você está ferida é única e exclusivamente sua. A gente não é responsável pelo que as pessoas fazem com a gente, mas é responsabilidade nossa o que a gente faz com as pessoas, principalmente a partir do que fizeram conosco. E é interessante a gente ver isso porque a decisão que você toma a partir do momento que você vai fazer algo, depois do que te aconteceu, vai revelar muito quem você é. Vai revelar o seu caráter, vai revelar a sua identidade em Cristo, vai revelar quem você verdadeiramente é, se você é cristão, se você não é. E Noemi, ela deixou muito claro que o fato dela estar ali naquele sofrimento, dela ser viúva, ter perdido os filhos, não quer dizer que ela não possa fazer com que a nora dela seja resgatada. Porque eu gosto dessa frase que ela fala aqui, ó, quer ver? Deixa eu achar aqui. Eu acho que tá mais de trás, peraí. Que é a hora que ela fala que ela quer arrumar uma pessoa para ela. E é muito bom também a gente ver o relacionamento de nora e sogra, porque olha só, no capítulo 2, verso 2, Ruth, ela fala assim: deixe-me ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Olha só, ela perguntou para a nora dela, para a sogra dela, se ela poderia ir. Ela foi, chegou ao campo, e aí foi quando ela viu Boaz. O comportamento de Ruth também é um comportamento que faz com que Boaz se atente, porque no capítulo 2, no verso 5, ele vai perguntar: de quem é essa moça? Eu tenho a impressão de que Boaz ele era muito mais velho do que Ruth. E aí vai falar assim, que essa moça é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E aqui ele vai falar: deixe-me colher espigas, aliás, disse-me ela, deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes atrás dos segadores. Aqui mostra também que Ruth, ela não chegou invadindo, por mais que a lei permitisse, ela chegou, ela pediu, perguntou se ela poderia pegar. Isso aqui ensina muito também sobre o princípio de humildade, sabe? Sobre como se comportar. Não é porque você pode fazer algo que você deve chegar fazendo, metendo a mão. Tem pessoas, uma vez eu fiquei sabendo de uma pessoa próxima que tinha dado oportunidade para uma determinada pessoa, e essa pessoa começou a se comportar mal lá dentro por ser filho do amigo
do dono, não era nem o dono, era filho do amigo que tinha arrumado para ele. E ele começou a aprontar lá dentro, se achando no direito. E tem pessoas que fecham portas, que quando ela fecha é uma porta de vidro, sabe? A porta quebra e a pessoa nunca mais consegue voltar para aquele lugar. E se a gente se diz ser cristão e a gente se torna essa pessoa que bate porta, sabe? Que destrói porta, a gente tem que lembrar que o nome de Deus é que vai sofrer o impacto. Porque a primeira coisa que as pessoas vão falar, e é crente. E falou e é crente, acabou. Acabou. Se tem gente que não é cristão, aí que a pessoa não vai querer mesmo. E aí no capítulo 2 ainda, né, no verso 8, Boaz, ele fala para Ruth que não é para ela colher em outro campo e nem para ela sair de lá. Por quê? Porque ele sabia que ela poderia ser abusada. Infelizmente, as mulheres não eram respeitadas. Se até hoje a gente tem esses problemas, imagina naquela época. E ele vai deixar bem claro isso aqui, quando fala assim, no verso 9, no final: tendo tu sede, vai aos vasos e bebe dos que o moço tirarem. Aliás, na parte de cima aqui, ó, no capítulo 2, verso 9. Os seus olhos estarão atentos no campo que cegarem e irás atrás delas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Então, ele deixou claro que não era para tocar. Gente, eu fico imaginando. Imagina o desespero que era ser mulher naquela época, você entrar num campo para pegar espiga de milho e ser molestada, ser violentada. Que tristeza. E aí, aqui no verso 11, vai dizer assim, Boaz, e respondeu Boaz e disse, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do seu marido, e deixaste seu pai e sua mãe e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que antes não conhecestes. O Senhor retribua o seu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Gente, sabe o que é interessante? Noemi estava ajudando Ruth para se casar. Ruth estava ajudando a sogra para ela poder, né, não ficar sozinha, não passar fome nem nada. Uma ajudou tanto a outra que o benefício que as duas colheram, Ruth se casou com Boaz e entrou para a linhagem de Jesus. Noemi foi, de certa forma, agraciada porque continuou tendo uma pessoa, pôde se tornar avó, né, de alguma forma. E olha o quanto que é, assim, qual que seria a palavra? Quando a gente faz o bem de forma genuína, porque hora nenhuma Ruth achou que Noemi fosse ter isso para poder oferecer. Eu tenho para mim que Ruth não imaginava que Noemi pudesse fazer tanta coisa para ela. Tenho também para mim que Noemi não imaginava que Ruth fosse conseguir se casar bem, se dar bem, né, digamos assim. Então, é muito bacana ver que uma semeou na vida da outra e colheu muito, colheu demais. Uma coisa também que é interessante a gente ver, porque quando a gente vê, cadê o resgate aqui? Deixa eu ver que parte que tá. Isso é mais para frente, no capítulo 3. Finalizar aqui o 2, porque aí a gente vê que Boaz, ele consegue enxergar tudo isso em relação a Ruth, sobre ela ser generosa, sobre ela cuidar da sogra. Ele, inclusive, libera mais para ela. Deuteronômio 24, 19. Cadê? Deuteronômio, capítulo 24, verso 19. Diz assim: quando no teu campo colheres a tua colheita, e esqueceres um feixe no campo, não tornarás a tomá-lo, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra de suas mãos. Então, Boaz, ele estava sendo generoso não só ali com aqueles estrangeiros que provavelmente
aproveitavam ali do que deixava cair, os órfãos, agora principalmente em relação a Ruth, porque ela recebeu a mais. E a gente vê que até Boaz colheu também o que uma estava plantando na vida da outra. E aqui vai falar um pouco mais sobre, no capítulo 2, né? Sobre essa parte aí de ter recebido o alimento e tudo. Mas o que eu acho interessante aqui na parte 3, no capítulo 3, é porque Ruth, ela recebe instruções de Noemi. Noemi disse à sua sogra, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Olha a preocupação de Noemi com a nora dela. Ora, não é Boaz, com cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que essa noite debulhará a cevada na eira. Lava-te, perfuma-te, veste os teus vestidos e desce à eira, porém não des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, e então entrarás e descobrir-lhe-ás o pé, e deitarás e ele te fará saber o que deves fazer. E ela disse, tudo quanto me disseres farei. Ela passou aqui algumas instruções para ela, que aparentemente é coisa boba, né? Vai se lavar, se perfumar, vestir seu vestido. Naquela época o povo não tomava banho igual a gente toma. E todas essas instruções, que Noemi passou para Ruth, se ela não seguisse, ela não iria ter o resgate da forma correta. E é interessante a gente ver porque toda a instrução que ela passou, ela cumpriu e ela teve êxito. Quando você não cumpre uma instrução de forma da totalidade, você não vai conseguir ter aquilo que era para você ter. Eu gosto de pegar o exemplo de Abraão, quando Deus mandou ele sair, e ele pega e leva Ló. A gente pode até entender que o fato dele ter levado Ló, pelo fato de não ter pai, dele cuidar do sobrinho, né, e talvez eles tivessem ali um bom relacionamento e tudo, mas Deus tinha deixado bem claro que não era para ele levar Ló. Tanto que você vê que Deus falou com ele, depois que começou a ter a treta lá, porque para mim Ló foi um sobrinho ingrato. Sabe aquele sobrinho que fica um mês de férias na sua casa e depois sai e fica falando mal? Para mim, Ló, ele foi muito mal agradecido, principalmente na parte quando Abraão fala para ele escolher para que lado que ele vai, e ele escolhe ali nas vistas, né, o lugar melhor para ele. Ele não pensou no tio dele. Por mais que Abraão soubesse que a bênção estava nele, então não importasse para onde ele fosse, Ló, para mim, ele não fez questão nenhuma de pensar no tio dele. Não, tio, pode escolher. E aqui, diferente de Ruth, que Deus decidiu seguir com Noemi, Ló, ele perdeu a oportunidade de conviver com Abraão. E Abraão, ele não só por ele ter sido pai da fé, por tudo aquilo que passou, ele deixou de conviver com o tio dele, porque ele poderia ter falado, tio, vamos tentar resolver isso, o que a gente pode fazer para ele não perder, mas ainda assim ele preferiu escolher. E aí, tanto que quer ver a separação aqui, ó, quando a gente vai, deixa eu achar o versículo aqui certinho, cadê? E Ló levantou os olhos. Quando você pega de que parte? No capítulo 12 aqui, você vai ver o chamado de Abraão. E aí, olha só, a separação de Ló no capítulo 13, Gênesis capítulo 12, você vai ver que o chamado de Abraão peregrina no Egito. Aí vem o capítulo 13, que Abraão volta do Egito. Quando a gente entra aqui no verso 7, vai começar a separação de Ló. E aí é quando Ló vai para um lado, que está lá Sodoma e Gomorra, e Abraão vai para o outro lado. Olha só, Deus ele vai voltar a falar com Abraão depois que Ló vai embora, lá no verso 14.
E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Às vezes, Deus não está falando com você porque você está colocando na sua vida gente que não era para colocar. E a gente precisa entender que tem pessoas que não vão fazer parte da nossa vida. Por mais que seja difícil entender isso, é necessário. Tem gente, tem ambiente. Ana, a mesma coisa, ela precisou se afastar de Penina, sair daquele ambiente, ir ao lugar correto para poder receber a bênção dela. Tem coisas, tem ambientes e pessoas que eles realmente impedem a ação, não porque eles têm poder, mas porque a gente precisa entender que tem coisa que Deus quer fazer em você e você precisa estar no ambiente correto, na obediência, porque a partir do momento que Abraão levou Ló, ele estava desobedecendo a Deus, porque Deus mandou que ele saísse com a esposa, né, que era Sarai até então na época. Então, é bom a gente ter essa, como é que chama? Essa sensibilidade para quando Deus nos manda fazer algo e a gente continua insistindo em não fazer. Porque Deus ele vai deixar de fazer na sua vida se você estiver em desobediência. Então, quando a gente volta aqui para Ruth e Noemi, Ruth ter seguido todas as instruções de Noemi fez com que ela alcançasse aquilo que ela precisava. Levanta-te. Aliás, lava-te. A gente tem que se lavar todos os dias. Apesar que na época o povo não tomava muito banho, as condições não eram tão favoráveis, a gente tem um chuveiro quentinho, tem uma toalha, tem lá o sabonete, tudo. Tem fases da vida da gente e que se a gente quer viver de verdade em santidade, em obediência e realmente ser abençoado por Deus, a gente tem que se lavar. Tem pecados que, se a gente não confessa, aquilo dali vai ficando e vai nos impedindo de ter um relacionamento com Deus. Eu já, apesar que quem está aqui, a maioria, né, vai me ouvir falar isso a primeira vez, teve um dia que eu fui limpar minha cozinha, tinha caído comida assim atrás do fogão, e na hora que eu fui arrastar para poder limpar, que eu vi assim a comida ali, Deus falou muito claro no meu coração, porque o fogão ele é muito importante numa cozinha. O fogão, a geladeira, e não adianta você ter um cargo, ter uma liderança, ser pastor, ser ministro de louvor, ser um líder, não importa. Se você estiver em cima da sujeira, está errado. E o fogão, por mais importante que ele seja na cozinha, está em cima da sujeira. E muitas pessoas hoje estão dessa forma, estão em cima da sujeira e querem continuar sendo importantes. É muito importante a gente se lavar. E quanto mais a gente se lava, mais limpo a gente vai ficar. E quanto mais se suja, mais sujo vai ficar. E a gente tem que se atentar para isso, porque como a palavra diz que um abismo puxa o outro, a gente lembra até de Davi, que ele viu uma mulher. Ali ele já cometeu adultério quando ele viu. Quando ele decide chamar, ele continuou, foi um abismo puxando o outro. Ele já sabia de quem ela era filha, qual era o nome dela, de quem ela era esposa. Ali o abismo puxou o outro. Ele vai e decide se deitar com ela. E aí o abismo vai puxar de novo a partir do momento que ela engravida e que ele decide matar, ao invés de tentar resolver aquela situação. Então, toda vez que a gente comete um pecado e tenta encobrir, o negócio vai ser pior. Vai ser maior e vai ser pior. Aí vai falar para ela se lavar, se perfumar. A gente tem que ter o bom perfume de Cristo. A gente tem que exalar o bom perfume de Cristo. Tem pessoas que são cristãs e quando chega perto da gente, não é que a pessoa tá fedendo, não seria nesse sentido, mas você não consegue sentir paz perto da pessoa. Pessoa que está sempre brigando, falando mal dos outros, é aquela pessoa que não é agradável, porque tem perfume que também é ruim. Eu, pelo menos, eu não gosto de perfume doce, me dá dor de cabeça, me dá enjoo e tal, aquela coisa toda. Então tem perfume também que não é bom. Não adianta só você ter um perfume, tem que ser o bom perfume de Cristo, exalar esse perfume de Cristo. E é difícil, porque não é todo mundo que tem acesso à verdadeira essência, porque a essência é Jesus. E ter o perfume de Cristo, para ter esse perfume, você tem que se relacionar com ele.
E muitas pessoas hoje não querem se relacionar com Jesus. Tanto que o grupo lá de estudos, o grupo lá do WhatsApp, ele chama Yadá. Yadá, no hebraico, significa conhecer. Mas não é esse conhecer aqui igual conheço a Jéssica, eu conheço aqui a Bianca, a Sirlene, a Tati. Não. É o conhecer, o mesmo conhecer de Adão e Eva. E Adão conheceu Eva, de relacionamento. Ele vai ter esses dois, assim, de relacionamento sexual mesmo, mas também de relacionamento íntimo. E aí, quando a gente vai lá em Mateus, vai lá em Apocalipse, quando Deus fala assim, Jesus vai falar em Mateus, e Deus vai falar lá em Apocalipse, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, é esse Yadá. Não é que Deus não sabe quem é você, é porque você não se relaciona com ele. Então, esse apartai-vos de mim não é para o povo que é do mundo, é para quem falou que era filho, para quem fez em seu nome, para quem curou. E é muito interessante a gente ver que quando a gente pega esse versículo, vou até abrir ele aqui direitinho, é Mateus 7, capítulo 7, né? Os versos 22 e 23. Olha só, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profetizar. Em teu nome não expulsamos demônio? Expulsar. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Maravilhas. Isso tudo é o quê? Dons do Espírito Santo. Só que ali você não vê o fruto. É muito fácil você ver uma pessoa que não tem Deus. Ela pode ter o dom, mas se ela não tiver o fruto, ela não tem intimidade com Deus. E quando você pega essa diferença, porque essa diferença, ela é gritante. O fruto do Espírito, ele é gerado em você. De que forma? Através do seu relacionamento com o Espírito Santo. O fruto do Espírito, igual hoje uma pessoa falou assim, eu estou orando pedindo a Deus para me dar domínio próprio. Ele não vai te dar domínio próprio. O domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. E vale lembrar que não são frutos. Eu vejo muitas pessoas falando os frutos do Espírito. Não é. Se você abrir lá em Gálatas 5, do 22 ao 26, você vai ver que é o fruto. E o Espírito Santo, ele gera esse fruto em você através do seu relacionamento com ele. Porque ele deixa bem claro, quando você começa capítulo 5, verso 16, ele vai dizer assim, porém, andai em espírito. Se você não andar em espírito, você não vai ter o fruto gerado. E não cumprireis a concupiscência da carne. E aqui no 19, quando diz obras da carne, no grego, porque o Velho Testamento ele foi escrito no hebraico, tem alguns versos, versículos, Daniel, acho que Esdras, poucos versículos que foram escritos em aramaico. E quando a gente vai para o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Quando a gente pega aqui o capítulo 5 de Gálatas, o verso 19, obras da carne é ergon, em grego. E isso é o quê? Produzir segundo a espécie. Então, por exemplo, nós, humanos, a gente produz outro humano. O peixe, ele produz um peixe. Então, o que a gente produz é aquilo da nossa natureza. E a nossa natureza, ela é pecaminosa. E aí, por isso que você precisa andar em espírito. Porque as obras da carne são adultério, prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria. Tá vendo que tudo isso quem produz somos nós? E não tá sendo coisa do diabo? Aí a pessoa tá lá no adultério falando que é o diabo. Quem produz isso? A obra da carne. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio. Aí a gente vem para a parte. Bebedice, glutonaria. É tudo a gente quem faz. Aí a pessoa come horrores, aí fala que a pressão subiu, foi o diabo tentando na saúde dela. Gente, eu já ouvi isso. E aí na hora eu só fiquei assim, oh meu Deus, eu não estou escutando isso não.
Da mesma forma que eu já ouvi pessoa falando que estava orando para Deus emagrecer ela. Então, é umas coisas que é muita loucura. E aí, quando você vai aqui a partir do 22, mas o fruto do Espírito é. E aí, aqui, esse fruto, ele é o karpos, que é o gerado em mim. Ou seja, a gente não consegue gerar o fruto do Espírito. É algo que é feito em você. E quem faz isso é o Espírito Santo. Então, por mais que você tente, você não consegue gerar o Espírito Santo, o fruto. É somente o Espírito Santo. E para ter esse fruto, tem que andar em Espírito. Aí vai ser amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, quando a gente vai lá para Mateus capítulo 7, você vai ver que ali, esses muitos me dirão naquele dia, são pessoas que têm os dons do Espírito. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. É quando a pessoa ela está apta para poder cumprir a missão, para poder exercer alguma coisa. Então, ela tem dom de curar, tem dom de expulsar, tem dom disso, tem dom daquilo. Só que o fruto do Espírito é quando a gente é parecido com Jesus, é o caráter. E aí são para essas pessoas que Deus vai dizer para afastar. São pessoas que têm os dons, mas não têm o fruto do Espírito. E é muito pesado isso. É muito pesado. E aí no 23 ele vai dizer, né? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Depois eu posso até trazer, ou eu mando um áudio lá no grupo falando a diferença de pecado para iniquidade, porque tem algumas raízes no hebraico que é bom a gente entender melhor essa diferença de iniquidade para pecado. Mas então, voltando lá para Ruth e Noemi, então vai ter a parte de se lavar, que a gente tem que se lavar, a parte de se perfumar, exalar o bom perfume de Cristo, veste os seus vestidos. Aqui a gente consegue também ter um leque, né? Vestir os seus vestidos, se vestir de maneira, como é que fala? Se vestir de maneira comportada. Infelizmente, tem muitas mulheres hoje que não se vestem de forma decente, de forma comportada. E eu falo isso porque eu já desviei de ser uma pessoa que estava no mundo e realmente me vestia de forma bem sensual, bem erotizada mesmo. E quando a gente começa a entender o porquê da gente fazer aquilo, muita coisa a gente vê que é também relacionado a feridas que não foram curadas. Então, eu tinha uma necessidade muito grande de ser vista, de mostrar o meu corpo, de ver as pessoas me olhando. E isso eram problemas emocionais que eu não tinha resolvido. Então, quando a gente vê uma pessoa dentro da igreja se comportando dessa forma, é pelo simples fato dela não ter sido liberta, mas também dela não ter sido curada. Porque quando eu voltei para a igreja, aos poucos eu fui percebendo isso, eu me livrei dessas roupas muito rápido. Eu lembro assim que eu dei sacolas e sacolas, eu não sei quem aqui vai lembrar daquela época das saias bandage, que era negócio de tipo uma faixa, né? E era literalmente uma faixa, né, gente? Porque a saia era a conta da curvinha e a saia estava lá só tampando o necessário, o resto estava de fora. Então, a gente precisa saber se vestir. Nós que somos mulheres, a gente sabe que vai chamar muito mais atenção do que homem. Por mais que os homens hoje também estão num trem de usando calça apertada, né, mostrando o documento para todo mundo, blusinha apertadinha para mostrar músculo, que não sei o quê, a gente sabe que a sensualidade acaba sendo muito maior para a mulher. O que propaganda de cerveja tem a ver com mulher de biquíni? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, a gente enxerga o quanto que tem essa erotização. Então, quando ela fala, veste os teus vestidos, aqui é sobre você se vestir de maneira decente, é sobre você também vestir vestes novas. A gente precisa viver o novo de Deus. Tem pessoas que vêm para Cristo e elas parecem ainda ser do mundo. Não mudam a forma de falar, não mudam a forma de pensar, não mudam a forma de se vestir, até a forma de andar.
Eu lembro que na época, quando eu voltei, eu comecei a fazer muita coisa dentro da igreja. Ajudava a limpar a igreja, fazia parte do evangelismo, fazia parte da dança, do coral, cantava na oferta, com a graça e a misericórdia de Deus. Só que quando foi na parte da dança, eu me policiava o tempo todo. Por quê? Porque eu estava no mundo. Então, quando eu estava no mundo, eu dançava de acordo com a música do mundo. E quando a gente vai dançar para Deus, ali não é para ser você ser vista, e sim as pessoas veem o Espírito Santo através da sua vida. E eu me vigiava, eu me policiava, porque uma pessoa que ficava dançando funk, que ficava rebolando, tinha que tomar muito cuidado para não fazer isso em cima do altar. Então, eu lembro que a primeira vez quando eu fui para subir, na verdade, no primeiro dia eu não consegui subir no altar. Eu senti um temor, uma reverência muito grande, eu não consegui subir. E a segunda vez quando eu fui, teve uma menina que era da dança e ela pegou na minha mão e subiu comigo. Eu até lembrei aqui dessa parte de Ruth e Noemi. Como que é importante a gente ter pessoas perto da gente, mesmo que a pessoa, ela não era minha amiga, a gente não tinha, assim, um relacionamento de amizade, mas ela fez a diferença na minha vida ali naquele momento, em que eu literalmente eu não conseguia subir no altar. Eu não conseguia. Eu punha um pé em cima do altar e eu não conseguia subir. E aí ela pegou minha mão, me puxou e eu subi com ela. E eu tô até lembrando aqui, foi uma emoção muito gostosa, foi algo muito, muito de Deus, assim, ela ter feito isso. E então, a gente precisa se policiar, a gente precisa dar testemunho. Existem muitas mulheres dentro das igrejas, subindo nos altares, com roupas indecentes, roupa curta, roupa justa. Eu lembro que teve uma vez que uma pessoa veio, foram duas. Uma mulher veio chamar minha atenção, falando que minha roupa estava muito curta. Só que esse dia, a minha roupa não estava. Eu estava com uma saia e eu estava com meia calça preta por baixo, aquelas meia calça bem grossas. E a roupa não estava, de fato, não estava curta. Ela estava bem acima, assim, do joelho, não estava curta. E ela falou que minha roupa estava muito curta. E aí eu falei para ela assim, mas tem gente que tá com a roupa lá no pé e o coração todo sujo. Eu fui meio desaforada. Ela era minha regente no coral. Só que eu sabia que aquilo dali era a implicância dela, tanto que anos mais tarde, ela, num curso que a gente fez, ela veio me pedir perdão, que ela disse que ela não gostava de mim. Nunca tinha feito nada para ela. E a gente precisa lidar com isso. Existem pessoas que não gostam da gente, existem pessoas que desejam o nosso mal, existem pessoas que falam mal da gente. E saber lidar com isso que as pessoas fazem de ruim, para você não despejar de volta, é fundamental para você não se contaminar, para você acabar não sendo pior do que essas pessoas. E a outra pessoa que falou para mim, ela tinha razão. Quando ela chegou para mim, ela me chamou, ela falou de uma forma bem bacana. Na hora, eu vi que o meu lado carnal estava querendo falar mais alto, tipo, achar ruim, quem é você, que não sei o quê. Mas na hora que ela falou para mim, eu vi que realmente estava. E depois eu aposetei aquele vestido, porque ele realmente estava bem, bem fora, né, da minha nova vida. E a gente tem que ter essa humildade em saber quando uma pessoa vem nos exortar, nos corrigir, quando a gente realmente está errado, quando a gente não está. Tem gente que quer nos exortar e nos corrigir para a gente poder ter uma vida reta com Deus. Mas tem gente que quer falar algo para a gente no intuito apenas de nos ofender, de nos magoar. Aqui, Noemi, ela estava passando para a Ruth as instruções necessárias para ela poder ter êxito naquilo. Imagina se ela não fala para ela se lavar, para ela se perfumar, não fala para ela vestir ali os vestidos, se ela fala para ela ir do jeito que ela estava e de qualquer forma. Isso aqui também mostra que até para você poder receber algo da parte de Deus, você precisa estar preparada para isso. Tem pessoas que não se preparam para receber aquilo que Deus quer entregar, querem receber de qualquer forma, não querem estar prontos e aptos para receber. O que adianta, por exemplo, se hoje Deus colocar um carro na sua mão se você não tiver habilitação? O que adianta hoje se Deus trouxer, por exemplo, já que só tem mulheres aqui, né? Um cara bacana, se você tiver com seu coração todo destruído? O que adianta, por exemplo,
Deus trazer para você uma oportunidade para você ir para fora do país, se você de repente acabou de se casar com uma pessoa que não tem planos nenhum de ir para fora. Então, tudo isso a gente precisa fazer com que a nossa vida seja alinhada com a vontade de Deus. Eu lembro uma vez que me fizeram uma pergunta desse tipo. Eu não lembro certinho, mas eu falei, quando você for escolher uma pessoa para ter um relacionamento, você precisa saber dessa pessoa. Você tem vontade de ser missionário? Você tem vontade de ir para fora do país? Você tem vontade de ficar? Porque eu tenho vontade de ir. Você tem vontade de ir? Porque eu tenho vontade de ficar. Tudo isso tem que ser alinhado. Eu conheço casais que fazem missões juntas, que vão para outros lugares, vai a família toda. Eu conheço, por exemplo, um casal que eles foram para o sertão com bebê, gente, tinha pouco tempo que eles tinham ganhado o bebê, e foi a família toda. Então, você precisa alinhar os propósitos, eles não precisam ser iguais, o chamado não precisa. Mas se um for divergente demais do outro, isso pode fazer com que acabe resultando em divórcio. E não adianta falar que depois foi o diabo, foi isso e aquilo, se não houver alinhamento, não vai ter como dar certo. Quando eu casei, alguns casais conhecidos que tinham casado 2 anos antes, 2 anos depois, tem casais que já estão separados. E aí, o motivo eu não sei, porque eu já não tenho contato, tem muito tempo, então na época que separou eu já nem tinha contato mais. E aí eu te pergunto, o que essas pessoas decidiram escolher errado? Por quê? Um casal, por exemplo, o rapaz, ele tinha um bom exemplo, os pais casados, pastores, ele tinha uma referência de família. Tem pessoas que não têm. Eu e meu marido viemos de pais separados. E aí as pessoas dão desculpa. A gente precisa saber o que a gente está fazendo com a nossa vida. Não adianta você saber o que é para fazer se você não fizer. E Noemi, ela passou para Ruth tudo que ela tinha que fazer. Não adiantava Ruth cumprir pela metade. A partir do momento que você tem que fazer algo, faça na totalidade. Porque obedecer a Deus em partes é desobedecer totalmente. E aí a gente vê que Ruth, ela obedece Noemi, ainda aqui no capítulo 3. E ela fez tudo aquilo que ela falou. Ah, e voltando das coisas que ela ainda falou. Ela falou, porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Então, ela deixou bem claro que não era para ela deixar ele perceber que ela estava lá antes dele terminar de comer e de beber. Detalhes que ela passou para ela e que ela seguiu exatamente tudo. Tem algumas pessoas que dizem que isso aqui, Noemi, Ruth, na verdade, quando fala para ela se deitar, tem gente que fala que eles tiveram relação sexual, só que aqui deixa bem claro que não. Tanto que fala que ela deverá descobrir-lhe os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Então, aqui não dá respaldo nenhum. Não tem respaldo bíblico para falar que Ruth se deitou com Boaz e eles tiveram relação sexual. Aqui deixa bem claro que não aconteceu nada disso. Então, a partir aqui do verso 6, a gente vê que Boaz, ele, no meio da noite, e ele viu uma mulher que jazia aos seus pés, ou seja, se ele tivesse tido alguma relação com ela, ele não teria se assustado de encontrar com ela ali. E aí ele vai falar que ele deveria, na verdade, primeiro procurar uma pessoa para ela. Isso aqui mostra porque tinha um que era mais próximo. E sabe o que é interessante aqui, quando a gente começa aqui no capítulo 3, aqui a partir do 10, ele fala para ela, pois toda a cidade do meu povo sabe que és virtuosa. E aí a gente pode ir lá para Provérbios 31. Vale lembrar que Provérbios 31 não é uma mulher. A mulher de Provérbios 31 não existe. Muitas pessoas falam, você tem que ser a mulher de Provérbios 31. Essa mulher, ela não existe. Provérbios 31 foi escrito pelo rei Lemuel, e ali ele passa as instruções que a mãe dele deu para ele. Se você quiser conferir, você pode abrir Provérbios 31. Provérbios foi escrito por Salomão, pelo rei Lemuel,
foi escrito também por Agur, o capítulo 30. Quando você começa Provérbios 31, vai dizer assim: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então, a partir do verso 2, ele vai falar o que a mãe dele deu para ele de instrução. E aí ela começa a falar para ele não dar às mulheres a sua força, vai falar como que um rei deve se comportar, parará e pororô. E aí, a partir do 10, ele vai começar aqui a descrever como que é essa mulher virtuosa. Então, você precisa entender que essa mulher virtuosa, um dia ela pode ter o verso 14, e no outro dia ela pode, de repente, não ter o verso 22. Não é sobre você ter tudo isso, é sobre você buscar ter essas qualidades. Porque a virtude você pode desenvolver. Mulher virtuosa, quem achará? Aí vai estar aqui: o coração do seu marido está nela, tão confiado, assim ele não necessitará de despojo. Se isso ainda não é uma verdade na sua vida, você pode fazer algo para que isso se torne verdade. Ela só lhe faz o bem e não o mal, todos os dias de sua vida. Se você tem feito coisas que não estão boas, você pode decidir parar de fazer e começar a fazer aquilo que é bom. Aí, eu não vou falar tudo não, porque senão a gente vai estender demais. Aí, por exemplo, aqui vai falar: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Aqui a gente pode até lembrar também da mulher tola e da mulher sábia, que com as próprias mãos ou vai edificar ou vai destruir. Isso daqui, o trabalho de suas mãos, é sobre aquilo que você faz. Não adianta você cuidar da sua casa se você fizer de má vontade, se quando você vai varrer, você sai batendo a vassoura em tudo quanto é lugar, se de repente você faz qualquer trabalho, não importa o que, se você faz isso com má vontade, porque aqui fala que ela trabalha de boa vontade. E é interessante isso porque dentro do mundo das emoções, digamos assim, quando você fala para uma pessoa, por exemplo, a pessoa não consegue emagrecer. Se você falar para a pessoa, você precisa ter força de vontade. Está errado. Por que está errado? Quando você chega do trabalho, a sua vontade é trocar de roupa e ir para academia? Não, a sua vontade é sentar no sofá. Então, a nossa vontade é justamente fazer aquilo que a gente está afim e não aquilo que a gente precisa. Então, nisso a gente tem muita vontade, muita força. Que é o quê? Chegar e não fazer, não conseguir colocar em prática aquilo que deveria, porque essa é a vontade. Então, por isso que falar para uma pessoa que ela precisa ter força de vontade não vai resolver, porque não é através da vontade, é através da disciplina e principalmente através de uma construção de novas trilhas neurais, a partir do momento que ela entende o que ela precisa mudar, o que ela precisa fazer, enfim. Então, só para ficar claro que a mulher de Provérbios 31 não é, de fato, uma senhora que existiu, mas ele chama Ruth de mulher virtuosa. E é muito interessante a gente ver isso, porque, onde que é aqui? No verso 11. Capítulo 3, verso 11, cadê? Mulher virtuosa é o equivalente feminino à frase hebraica em 2:1, Ruth deixou de ser moabita e serva para se tornar atraente a Boaz como uma possível parceira conjugal. No cânon hebraico, o livro de Ruth segue o livro de Provérbios. Na última seção de Provérbios, o autor diz: mas a mulher que tem o Senhor, essa será louvada. De público a louvarão suas obras, que está lá em Provérbios, capítulo 31, os versos 30 e 31. E no cânon hebraico, a resposta é imediata. Então, Boaz, ele encontrou essa mulher virtuosa, ou seja, essa mulher que tinha essas virtudes, que é louvada às portas, aquela que é conhecida por sua generosidade e por seu amor pactual em relação a Noemi, que está no capítulo 2, do 8 ao 13. E é interessante ver isso, porque Ruth, se não me engano,
ela foi a única mulher chamada de virtuosa. Deixa eu conferir. Imagina você ser a única mulher considerada virtuosa. Cadê? Eu tenho quase certeza, só não aqui. Boaz expressou admiração e tal, e considerou mulher virtuosa. Eu tenho quase certeza que ela foi a única mulher que foi chamada de virtuosa. Porque Maria, ela foi chamada de agraciada. E é diferente. Bom, e aí voltando, cadê? No capítulo 3, então, a gente finaliza aqui. Que foi quando ele fez esse resgate dela. Só que como tinha um parente mais próximo, então ele ia ter que ir até esse parente mais próximo para poder fazer esse resgate. E é interessante porque ele chama essa pessoa à frente ali de todos para poder falar em relação a ela, que vai estar aqui no capítulo 4. A gente vê a lealdade dele, a gente vê também que ele era uma pessoa correta, porque se ele quisesse ter feito algo errado, ele poderia ter feito, mas ele faz questão de falar na presença ali das pessoas importantes ali, dos anciãos. Você vai ver no verso 9, capítulo 4, no verso 9. Então Boaz diz aos anciãos e todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança, e para que o nome do falecido não seja desraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar, disso sois testemunha. Então ele fez aquilo dali com aquelas testemunhas para ficar bem claro de que ele tinha buscado o resgatador mais próximo, só que ele não quis. Ele queria as propriedades. Porque quando você vai aqui, ó, quer ver no verso... Cadê? Porque primeiro ele fala, no verso 4, ele vai falar assim: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se hás de redimir, redime-a. Mas se não houver de redimir, declaro-me para que saiba, pois os outros não há senão tu que a redima e depois de ti. E aí ele falou que ele iria redimir. Por quê? Ele estava querendo o que ele iria receber. Afinal de contas, já que ele iria fazer essa redimissão, ele iria receber todas as posses que pertenceram ao marido e aos filhos. Só que quando ele fala para comprar as terras na mão de Noemi, ele fala que ele também vai ter que se casar com Ruth. E aí é quando o cara fala que não. E aí pode ser que ele já fosse casado, como pode ser que ele não tivesse interesse em casar. Não importa o motivo pelo qual ele não quis. Mas, pelo menos, ele deixou claro. E isso daqui é algo para você entender que, quando você não quiser algo, não fique olhando algo para poder justificar. Imagina se ele aceitasse se casar com Ruth apenas por causa das posses ali, das terras que ele poderia adquirir. E muitas pessoas fazem isso, por exemplo, se casam olhando um ponto, deixando de olhar outro. É muito importante você saber o que você quer e principalmente o que você não quer. Muitas pessoas vão para relacionamentos, às vezes para emprego, a pessoa vai para uma determinada vaga olhando aquilo dali que ela quer em termos de salário, mas o serviço é um serviço que ela não quer, é um lugar muito distante, enfim, tem vários pontos negativos.
Por que que eu estou falando isso? Para você entender que quando algo não for para você, não insista. A gente tem a mania errada de ficar insistindo em coisas que a gente não deveria insistir. Quando Boaz falou para ele o que ele iria ter de resgate, ele aceitou. Mas na hora que falou para ele sobre se casar, ele não quis. Pode ser que ele não quisesse se casar, pode ser que ele já fosse casado, pode ser que ele soubesse quem era Ruth, para ele ela não era uma mulher interessante para ele se casar. Não importa o motivo. Seja a pessoa que saiba escolher, saiba falar sim, que saiba falar não. Não faça da sua vida algo que as pessoas queiram que você faça. Então ele abriu mão, e aí é quando Boaz ele pega e ele resgata. Então ele se casa com Noemi, com Ruth, e aí a partir do 13, assim Boaz, ele tomou a Ruth e ele a possuiu como mulher, e eles deram à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Olha só, ela saiu de lá com o nome dela que era doce, ela mudou para amarga, e agora ela estava sendo ovacionada, né, digamos assim, ali. E a alma dela, olha só, e ele será por restaurador da sua alma e nutrirá a sua velhice, pois a sua nora que te ama deu à luz, e ela te será melhor do que 7 filhos. Imagina uma nora ser melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, pôs no colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: Noemi nasceu um filho, e deram o nome de Obed. Obed, pai de Jessé, pai de Davi. E aí a gente vai ver que falando ali até chegar em Davi. Aliás, começando de Pérez e indo até Davi. Então, esse foi o livro de Ruth, a história de Noemi, que ensina bastante coisa, principalmente sobre aquilo que você deve fazer com as dificuldades que a vida trouxer, aquilo que você deve decidir fazer quando você não estiver bem, quando você estiver ferida, as decisões assertivas que você deve tomar na sua vida, sobre saber escolher, decidir com quem permanecer, quem manter na sua vida é fundamental. Ruth soube escolher, Noemi soube escolher. Enfim, são duas mulheres que ensinam bastante para a gente. E é isso. Alguém gostaria de comentar algo? Que eu falei muito, né? A mulherada deve estar dormindo. Eu tô aqui ouvindo. Também. Estou maravilhada, porque já ouvimos várias pregações sobre esse livro e não tão com essa explicação e com essas curiosidades. Eu amei. Ai, que bênção. Já fiz até algumas anotações aqui, mas eu vou, como você disse que vai postar, eu vou ouvir tudo de novo, porque eu quero escrever mais coisas. Eu sempre sou assim, eu gosto de escutar as pregações e vou anotando, sabe? Então, algumas coisas eu não consegui anotar, mas outras sim. E eu amei. Só tenho a agradecer pela sua vida. Amém, glória a Deus. Ele acordou. Bonitinha acordou, né? Agora relaxa. Eu vou encerrar então. E aí pode continuar, que aí eu encerro aqui para a gente poder postar. Peraí.